Bom dia, queridos amigos, irmãos e irmãs. Com grande prazer que estamos aqui hoje novamente para mais um dia de estudo, amanhã dessa de domingo, Dia dos Pais. Eu queria aproveitar para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os nossos irmãos que são pais, que têm a bênção de ter sido pai nessa encarnação, que é uma coisa maravilhosa. Queria que Jesus abençoasse a todos nós. Eu vou fazer agora a leitura da página. A página de hoje é da Agenda Cristã, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. A lição 24. Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja ele mero devedor de multidão. Não inveje aquele que administra, enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo, provavelmente, lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem sinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os enquanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Agora quero convidar todos vocês, meus amigos, a juntos elevarmos o pensamento ao alto e fazermos a nossa prece de abertura. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Maria Santíssima, sua mãe, a espiritualidade amiga que nos acompanha, desta casa de amor e caridade, nossos espíritos protetores, nossos benfeitores espirituais. Quero pedir, Senhor, muitas bênçãos neste dia, para todos os pais do nosso mundo, para todos os filhos que sejam tocados neste dia, para dar aquele abraço naquele pai, que de repente ele não falhe por algum motivo, que coloque as amarguras de lado e se reconciliem. Quero pedir, Senhor, chuva de bênçãos sobre todos os lares que se encontram em desalinho. Senhor, quero pedir também as bênçãos especiais para todos aqueles profissionais da saúde que vêm trabalhando diretamente para ajudar a todos no combate a esta pandemia, cuidando da saúde dos enfermos. Quero pedir que derrame bênçãos por todos os enfermos nos hospitais ou em casa, nas casas de repouso para os irmãos que lá se encontram, nas clínicas de tratamento psiquiátrico, que eles recebam também essas bênçãos. Que essa luz percorra todo mundo, inclusive os vales sombrios da espiritualidade, tocando a todos. Que possamos absorver o conhecimento,
que hoje nos será dado dentro desta doutrina maravilhosa e que possamos ser multiplicadores em nossas vidas, levando esse conhecimento a todos aqueles que necessitam de uma luz, de um conforto, de um amparo, Jesus. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós temos aqui a nossa irmã Juciema, ela é lá do GEAC de Araruama, né, Juciema? Bom dia. Bom Deixo com dia. você a palavra, tá? Ok. Bom dia, meus amigos. Saudade de estar perto, né? Saudade de estar junto. Mas, enfim, nós estamos aqui junto através da ideia, né? Através da ideia. Embora a saudade da presença física. E aproveitando aí para levar meu abraço àqueles que se fizeram pais nessa encarnação, né? Aqueles que se fizeram pais dos seus próprios filhos, os que se fizeram pais dos filhos alheios, os que se fizeram pais dos sobrinhos, dos filhos dos amigos, enfim. A nossa conversa hoje é sobre as mensagens trazidas desde o Êxodo até o Evangelho, que nos indicam um caminho de conversa, um caminho de atuação, que nos indicam uma postura íntima, né, para que nós pudéssemos ser felizes na nossa existência, entendendo que ser feliz passa sempre por fazer feliz aqueles que estão ao nosso lado. Então, a mensagem de todos os tempos, desde profetas e enviados missionários mais antigos, da mais antiguidade, a gente vai encontrar Forri, 6.000 anos antes de Cristo. A gente vai encontrar a tradição védica, 4.000 anos antes de Cristo, depois com a escrita cuneiforme, a gente vai encontrar os livros védicos, a gente vai encontrar também o início aí do budismo, com Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Cristo. Nós vamos encontrar as grandes pesquisas, né, filosóficas de Confúcio, de Sócrates, 500 anos, e depois Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim. Quando nós enxergamos esse panorama todo, desde mais antigo, desde as épocas mais antigas, desde as civilizações mais antigas, a gente vai ver que o olhar do Cristo, aquele coordenador do planeta que auxiliou os espíritos angelicais a construir, né, o nosso planeta, planejar, projetar. Então, desde épocas muito antigas, o olhar do Cristo pairava sobre a Terra. Desde épocas muito remotas, missionários vieram, certamente, de outros mundos para que a mensagem do Cristo casasse muito bem nas almas como uma lição já conhecida, né? Que já tinha o seu plantio prévio, ou pelo menos a preparação de um terreno fértil para esse plantio. Então, nós vemos desde muito, antiguidade mais remota, preceitos morais muito claros. E se nós nos detivermos, tirarmos assim o que depois o homem fez com essas mensagens, que um pouco que ajustou a mensagem à sua própria acomodação, ao seu próprio comodismo, ao seu próprio estado de ser. Fora isso, a mensagem, desde lá, de épocas remotas, foi uma só. Foi a mensagem da fraternidade sobre a face da Terra. A chamada do homem para essa grande ciência e arte
que é a do convívio, que é a do conhecimento de si mesmo, para que o conhecimento de si mesmo reflita no conhecimento com os demais, os semelhantes que conosco fazem essa longa jornada evolutiva. Mas nós não vamos nos ater a um conhecimento muito antigo, não. Basta que a gente venha conversando sobre isso, sobre essa mensagem de fraternidade a partir de Moisés. Porque a doutrina espírita vem revelar que, na verdade, ela própria é uma revelação, assim como Moisés e Jesus foram as duas primeiras revelações. Então, vamos nos ater, porque para isso, só isso para nós já é o suficiente para que a enxertia de ideias nossas possam trabalhar nesse sentido, no sentido da fraternidade, no sentido da melhoria do mundo com relação às relações sociais. Porque essa é a grande ciência, essa é a grande arte, a arte de conviver. Então, eu gosto muito de contar historinha, né? Vamos pensar, estava Moisés, e essa figura linda, não é? Essa figura séria, essa figura de princípios bem formados, evidente, e uma figura forte, o maior legislador, né, de uma organização societária que pudesse existir durante o que se concebe aí de civilização de 1.200 anos para cá, né? 1.200 anos anterior a Cristo, desculpem, 3.000 e tantos anos, né? Antes, atrás, 3.000 e tantos anos atrás, 1.200 anos, eles colocam, né, os historiadores colocam Moisés mais ou menos nessa época, 1.200 anos antes de Cristo. Então, não foi muito distante, mas já preparando ali as bases do que seria a plantação fértil, né, de Jesus no coração do homem. Então, estava Moisés já há 50 dias da retirada do povo judeu das terras do Egito. Já há 50 dias. Isso a gente não precisa relembrar, que vocês conhecem bem. Essa história da retirada do povo hebreu das terras do Egito. Era um positivo para que aquelas mentes que houveram já por 400 anos, não é? Bebido da cultura e da sabedoria egiptana, já era hora de que eles voltassem a uma pureza filosófica, de ideias, não é? A respeito de um Deus, de um só Deus. Porque os judeus eram considerados, né? Foram considerados depois pelos historiadores, uma ilha monoteísta no mar politeísta, num oceano imenso politeísta, porque foi o primeiro povo a admitir ou a assumir a ideia de um Deus único. Só que por 400 anos de convívio já nas terras do Egito, os judeus já se davam um pouco às práticas de adoração pagãs, né? Paganos camponeses, né? Então, as práticas básicas de um povo que não tinha uma visão espiritual como deveria ter já
a respeito de Deus. De Deus. Porque a ideia de Deus foi um grande marco na história do raciocínio, né? Do raciocínio vamos dizer, daqueles religiosos, vamos chamar assim, dos que tinham a religiosidade, não que se prendiam à religião, mas dos que tinham a religiosidade no coração e na mente. Então, a ideia de um Deus foi muito importante, não pelo Deus em si, que é Deus, diz Kardec. Ele fala que é, porque não é uma figura. Nós não podemos personalizar Deus sem cair na questão pagã, né? De Deus antropomórfico, um Deus que se parece com os deuses da própria Grécia, com os deuses romanos, com Deus da mitologia egípcia também. Então, que é Deus? Que é? Então, as pessoas não têm muita essa abstração de saber o que é Deus. Mas o importante aí não é simplesmente a concepção de um Deus governador e de todo o espaço sideral, de todos os universos possíveis e imaginários que esse espaço imenso tem, né? Que é Deus. O importante era que, juntamente com a ideia de um governador apenas, o governador é Jesus, mas a gente não quer falar de criador, porque nós sabemos que Deus é causa primária, mas ainda assim vamos falar disso. Um criador e o governador máximo de todo o espaço sideral, Jesus seria o coordenador no nosso planeta, nos traz também a ideia, e isso sim é o mais importante, de suas leis, da concepção de suas leis, do raciocínio e da lógica de suas leis. Então, conceber a ideia de um Deus só é também entender que esse universo imenso ele é regido por leis. E muitas vezes essas leis elas trabalham relativamente, vamos dizer assim, à nossa vida pessoal, à nossa vida minimamente pessoal, né? Então, conceber a ideia de Deus era conceber todo o respeito à lei, todo o entendimento do que sejam as leis físicas, imutáveis, perfeitas, permanentes, porque imutáveis, e conceber toda a regra e o sistema de regras que Jesus e os seus companheiros, sua entourage, vamos dizer assim, espiritual, previu para o planeta, que era o conhecimento das leis, entendendo as leis, colocando-se também, então, como um servidor de Deus para a construção do mundo melhor, a partir de um mundo melhor para nós. Então, voltemos a Moisés. Para a gente entender, fizemos esse preâmbulo para entender a importância que foi para Moisés a retirada desse povo, a importância histórica, né? Na história das religiões, se quiserem pensar assim, história do pensamento, evolução do pensamento religioso, a importância que foi a retirar o povo judeu das terras do Egito. Colocado isso, posto isso, e a gente pesquisou aqui que o faraó dessa retirada foi o Amenófis, né? Filho do Ramsés III. Né? Esse Amenófis foi o faraó que endureceu a saída, vamos dizer assim, do povo judeu das terras do Egito, mas acabou por ceder
por conta das pragas, né, que foram impostas ao povo egípcio naquela ocasião. Mas nós estamos falando, estava Moisés já há 50 dias da retirada do povo judeus da terra do Egito. E ele fora chamado pelo Senhor, de uma mediunidade fabulosa, para liderar essa caminhada pelo deserto de Sinai, passando pelo Mar Vermelho, até atingir a terra prometida, onde o povo judeu se instalaria. Estava então há 50 dias, quando ele foi chamado pelo Senhor mais uma vez, e ele subiu o Monte Sinai. Subiu o Monte Sinai, entrou em oração e por 40 dias ali esteve. Naturalmente, quando ele subiu o Monte Sinai, devia subir também com os sacerdotes, com algumas pessoas que lhe podiam servir de apoio, porque 40 dias. Né? E dizem que lá ele escreveu e recebeu, conta a Bíblia, para mais de 630 mandamentos. E que depois, num momento de grande emoção, houve o fenômeno da escrita direta na pedra de 10 desses mandamentos que seriam vamos dizer, a súmula, né? O resumo daqueles 630 mandamentos iniciais. Tem aquela história que Moisés desceu, encontrou o povo egípcio, o povo judeu a adorar os deuses egípcios, a adorar os deuses pagãos, a adorar o bezerro de ouro, e que ele, naquela hora, foi tomado de uma fúria sagrada, né? Toda vez que a gente fala da fúria dos grandes, a gente fala a fúria sagrada, para legitimar essa fúria, né? Mostrando que essa revolução interior, às vezes, é necessária. E quebrou as tábuas e, novamente, teve que subir ao Monte Sinai. O que, por si, já era um fenômeno, porque o Monte Sinai, ele, pelo que nos consta, ele tem 2.000 metros de altura. E Moisés era um senhor idoso. Né? Para o povo judeu, então, a partir de 40 anos já era considerado, não é? Já um adulto idoso. Né? Depois, então, dos 60 anos, era um idoso, era um ancião. E Moisés, pelas contas que a gente faz, de que ele passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, e saindo do deserto de Midian para atravessar o deserto de Sinai com o povo judeu, ele já teria 80 anos. Então, subiu 2.000 metros novamente e lá tornou a receber as tábuas da lei. Aí vocês imaginam que a decepção de Moisés fora grande, porque não fazia sentido ele ter tirado o povo judeu das terras do Egito se o povo judeu ainda trazia consigo toda a mistura, né, da ideia de Deus único, toda a mistura das tradições judaicas, das escrituras judaicas, trazia aquilo se misturando com o paganismo dos egiptanos. Então, foi uma decepção muito grande. Mas depois ele veio, trouxe de novo as tábuas da lei. O que eram as tábuas da lei? Eram alguns mandamentos
tidos como mandamentos divinos, mandamentos de Deus para o povo. Olha que Moisés já fizera esse plano e esse projeto de levar o povo do Egito até a Terra Prometida, dando voltas e círculos, assentando-se aqui, assentando-se ali, assentando a caravana e passando alguns tempos ali. Ele fez esse planejamento que durasse mais ou menos uns 40 anos, porque ele queria que aquela geração que saiu do Egito, ainda mesclada, né, com toda o paganismo egípcio, essa mesma geração que saiu do Egito não fosse a mesma geração que alcançasse a Terra Prometida. Então, eles iam, né, pelo caminho, eles iam morrendo, nascendo novos e renovando aquela geração, de forma que, dizem os historiadores, que quem saiu do Egito não chegou à Terra Prometida, a não ser Arão e me parece que um outro Josué, me parece. Só os dois que saíram do Egito chegaram a Canaã. Fora isso, nem o próprio Moisés entrou na Terra Prometida vivo, né? Em corpo e alma. Isso para renovar as mentes, né? Que as mentes se adaptassem a uma nova forma de ver o mundo, a nova forma de ver a si mesmo, a nova forma de ver os seus companheiros de jornada. Se vê que já traz uma sabedoria muito grande, não é? De Moisés. Isso já traz uma sabedoria grande. Então, o que são, então, os decálogos? O que é, então, aquela tábua da lei que traz as 10 principais leis para o povo judeu, e eu digo para vocês, para a humanidade, né? Para a humanidade. É um código de leis, entendendo que nós, habitantes dessa terra, ainda somos crianças espirituais. Hoje comemora-se o Dia dos Pais e a gente lembra que a educação nossa, ela se dá muito quando a gente é criança pelas negativas, né? Não, não é? Não faça, isso não pode. Então, entendendo que somos crianças espirituais, aqueles mandamentos, eles continham muito mais não pode, não faça, do que faça e possa. Os mandamentos da lei de Deus falavam, antes de mais nada, desse Deus único, não é? E aí a gente faz uma ressalva, porque o Deus de Abraão ainda era um Deus muito severo. O Deus de Abraão ainda era um Deus punitivo. O Deus de Abraão precisava ser um Deus forte para que aquele povo, no tempo de Abraão, 1800 anos antes de Cristo, né, que tem 600 anos mais ou menos anteriores a Moisés, esse Deus de Abraão era um Deus ainda carregado de muitas ideias pagãs, né? De Deus das paixões humanas, né? O Deus que pune. Então, vai punir aquele que errou, vai punir até a partir de sua 4ª geração, né? O que, na verdade, essa punição não deixa de ser a reencarnação de si mesmo, né? Quando Deus diz, vai punir aquele que errou na sua 4ª geração. Já é ele mesmo vindo como neto, bisneto dele mesmo, para sofrer vamos dizer assim, a grande lição
do sofrimento que impôs aos outros, não é? Sofrer em si mesmo aquela grande, então era já uma antecipação do que seria, né, o processo reencarnatório, o processo das nossas remissões, né, dos nossos erros, a releitura dos nossos erros. Mas a palavra punir ficava ressoando no ouvido, e até hoje a gente ainda pensa que Deus pune, que Deus premia. Então, a morte, será punido com a morte, isso a gente introjetou. Eu vejo alguns espíritas hoje ainda pensando assim, nesses tempos de pandemia, pensando, então aqueles que estão morrendo são aqueles mais endividados. Como é que a gente tem essa leitura? Não temos, porque Deus não pune com a morte é um processo natural, transformador, não é? E Deus não pune, nem Deus premia, são as leis que são colocadas aí para o nosso ajuste de consciencial e a visão do que seja o certo e o errado para nós. Aquilo que é certo nos traz alegria e para os outros também. Aquilo que é errado nos traz tristeza como retorno, né? Como eco das nossas próprias ações, retorno em nós mesmos e nos traz tristeza, nos traz dores, nos traz pesares. São ecos de uma lei instituída sim por Deus, mas que nada tem de punição e sim de corrigenda. Então, as leis recebidas, né, por Moisés, decálogos, né? O conhecimento, são 10 conhecimentos básicos, chamados mandamentos, por quê? Porque não é orientação, não é uma sugestão, é uma ordenação. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É uma ordenação. Assim como nós temos o nosso Código de Leis Civis, que nos proíbe, por exemplo, de roubar parte do jardim do vizinho para construir o nosso próprio jardim, nos proíbe. É uma ordenação. Não faça isso. Ali também era uma ordenação. O povo precisava e nós precisávamos disso. Tanto que agora, na revivescência do Evangelho, estou adiantando rápido, mas a gente vai voltar lá nas histórias, Kardec coloca que os espíritos, não é? Colocam, e Kardec apôs no Livro dos Espíritos, que muitas das nossas dores seriam supérfluas, não precisariam existir se nós cumpríssemos a lei. Então, de muitas dores se forra o homem no cumprimento da lei. É assim que está escrito. De muitas dores se forra o homem. Escapa, né? Quando cumpre a lei. Né? Então, vocês veem a importância que foi aqueles primeiros 10 mandamentos. Está mandando 10 mandamentos. E aí, entre eles, o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou das terras da escravidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não adorarás a nenhum Deus sobre a face da terra, sobre a terra ou sob a terra, nos ares ou nos mares. Não adorarás nenhum Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, aí vai por aí o código de moral. Vem, não adulterarás, vocês conhecem 10 mandamentos, não adulterarás, honrar o pai e a mãe, não julgares, não julgareis ao seu irmão, não cobiçareis nada que seja do teu irmão, nem sua terra, nem sua mulher, nem seu gado, enfim, não cobiçareis a nada do teu irmão. Não roubarás, né? Porque aí o roubar e o desejar, né? Cobiçar
os outros, quer dizer, ele coloca no mesmo patamar. Não roubar é executar essa cobiça e não cobiçar, porque é o pensamento primeiro, né, que vem para depois a grande. Às vezes a pessoa cobiça a vida inteira e só não rouba porque não há oportunidade. Então, já é conhecido a cobiça já como a inveja, como aquela que separa, né, os irmãos uns dos outros, né, a cobiça. E aí vem não matarás, aí vem não darás falsos testemunhos, a gente falou, aí vem bom, lembrar de santificar o sábado, que foi a grande, a grande jogada para que o povo tivesse um dia de descanso, pelo menos, não é? Pelo menos um dia de descanso. E naquela ideia, né, da escravidão, não tinha descanso, então, para que tivesse pelo menos um dia de descanso. Quer dizer, sabe as leis, mas no fundo de todas elas, dessas 10 leis, existia um prumo só, um conteúdo só, um arcabouço só, um fulcro só, que é do amar aos seus semelhantes. O amar a Deus, que seria reflexo disso. Se eu não amo aquele que vejo, como é que eu vou amar aquele que eu não vejo, não é? Disse Jesus depois, clareando o entendimento das leis. Bom, mas nós estamos falando de Moisés por enquanto, vamos nos ater um pouco a ele. Eu tinha dito que Moisés era um grande legislador. E, sem dúvida alguma, fora realmente um grande legislador, o maior que a Terra já conheceu. Porque, diz a Bíblia, 650 mil homens saíram das terras do Egito. E assim, a gente há de entender que na tradição judaica era considerado da idade adulta o homem que estivesse entre 14 e 40 anos. Antes de 14, era jovem, era criança. Depois dos 40, já era idoso. Né? Olha que nós estamos ganhando uma grande vantagem. Né? Eu já estou para lá de 70 e ainda não estou me considerando, embora a lei já diga que eu sou, ainda não estou me considerando idosa. Naquele tempo, com 45 anos, já era considerado idoso. Bom, você imagina que 650 mil homens, falam 653, outros bate um pouquinho mais, outro bate um pouquinho menos, mas enfim, vamos ficar com esse número. Isso sem contar, ele fala de homens, isso sem contar, então, com jovens abaixo de 40 anos, abaixo de 14 anos, desculpe, com os anciãos acima de 40 anos, isso sem contar com as esposas, as mulheres, não é? Isso sem contar com os filhos, né? Sem contar com os filhos, e isso sem contar com os estrangeiros, aqueles homens que se consorciaram com judias, né? E aquelas mulheres estrangeiras que se consorciaram com os judeus. Estrangeiro, grega, Síria, enfim, a própria Egito, naquele tempo, a gente está falando aqui uma bobagem, porque isso aí está muito longe da cultura egiptana da época, né? Nós estamos falando, mas os estrangeiros, de forma geral, aqueles que viviam à margem do Egito e que se consorciaram com os judeus. E fora também alguns que se associaram às caravanas quando elas estavam de partida, porque quiseram sair. Alguns egípcios também quiseram sair, embora não se consorciaram, não tivesse consorciado com ninguém, quiseram sair e seguir a caravana.
E não eram poucos, era bastante. É tanto que nas leis sociais Moisés faz leis para os estrangeiros. Faz leis para os estrangeiros. Então, se você considerar mulheres, crianças, jovens, que não são mais crianças, mas não atingiram ainda 14 anos, e os mais velhos, acima de 40 anos, vocês imaginam que uma trope, uma caravana de aproximadamente 2 milhões de indivíduos saíram da terra do Egito. E um amigo meu, que é pesquisador, obrigado, Antônio Croft, ele disse o seguinte: é pouco provável que tenha sido uma quantidade tão grande, porque as populações naquela época não tinham, as civilizações não tinham uma população assim tão intensa. Bom, mas nós estamos nos atendo ao que diz a Bíblia em Números, né? E é o que falam depois os estudiosos que calculam que cerca de 2 milhões de pessoas atravessaram o Mar Vermelho, seguiram pela estrada do Sinai, todo o deserto, para alcançar a Canaã, dando volta. Porque se eles fossem em sentido reto, aquela jornada demoraria de 1 a 2 anos só, e não 40 anos, como durou essa estada. Então, vocês imaginam Moisés para organizar uma sociedade já dividida em tribos, porque os judeus se dividiam já em tribos, não é? As 12 tribos de Israel, né? Depois que se organizaram como 12 tribos de Israel, mas eles já tinham castas, eles já tinham o nome de patriarcas, eles já tinham seus patriarcas. Vocês imaginam essa quantidade de pessoas precisando de leis, precisando de uma leis societárias mesmo, uma lei que diga não faça isso não pode, isso pode. E Moisés, então, começou a estipular as leis que eram leis civis. E como judeus, e até hoje é assim, eu tenho amigas queridas judias, ontem mesmo falei com uma delas, Oileia, que me ensina muita coisa em Yiddish, Reiboi, Lestiloimer e outras coisas desse tipo. Vocês, então, imaginem essa quantidade de pessoas pelo deserto e, assim, sem ter uma organização. E até hoje, eu estava dizendo, o povo judeu tem as suas tradições. E eles estabeleceram, então, a partir da lei que Moisés criava, eles estabeleciam tradições. E, assim, algumas tradições já tinham, outras foram, então, acrescidas, né, naquela comunidade de 2 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. Cresceu a tradição. Então, a gente pode até dizer, né, hoje em dia, ainda os judeus têm as suas tradições, que são, às vezes, rituais muito interessantes, muito bonitos, mas naquela época a gente pode imaginar que as leis sociais, que muitas delas viraram tradições, como lavar as mãos, como a lavação de pés, como algumas outras de não fazer uso, por exemplo, de suíno, de carne de porco, e outras coisas que Moisés teve que instituir por causa da questão da higiene, da circuncisão, por exemplo, por causa da questão da higiene, viraram tradições seguidas, quase que seguidas ao pé da letra, e naquele tempo começou então a tisnar um pouco
o entendimento que se deveria ter desses 10 mandamentos. Algumas tradições iam em choque com o que Deus haveria de ter, houve de ter, né, enviado para o povo, né, através dos 10 mandamentos. Então, um exemplo. Estava Moisés lá nos seus afazeres quando alguém chega para ele para dizer: Senhor, eu soube que um estrangeiro andou implantando na cabeça de um pequeno grupo a ideia do politeísmo e veio a desrespeitar a ideia do Deus único. Ah, você soube. Você soube de quem? Traga aqui quem soube, de quem você soube. E traga esse também que soube de quem. Até no final você me traga aqui, por favor, essa pessoa que falou mal do Deus de Abraão. Então foi um pequeno grupo que se reuniu, trazendo, não é? Assim, amarrado nos braços, né? Aqueles que ouviram falar que ele teria falado mal do Deus de Abraão. Você ouviu? Eu ouvi pessoalmente. Se coloque aqui desse lado desse rapaz que falou isso, o estrangeiro. Você ouviu ou você ouviu de quem falou? Você ouviu de quem ouviu? Ah, eu ouvi de quem ouviu. Então, fique aqui do lado esquerdo. O rapaz colocado ao centro, aqueles do lado direito que disseram que ouviram daquele rapaz e esses do lado esquerdo daqueles que disseram que ouviram de quem falou. Tá. Moisés então entra na tenda, faz a sua meditação, faz certamente as suas orações e sai da tenda dizendo que Deus mandara punir com a morte aquele estrangeiro que falou mal do povo do Deus de Abraão. Por quê? Porque ele não cumpriu o primeiro mandamento, que era, desconheceu a lei, né? Vai desconhecer a lei aqui, é punido. Mas se desconheceu uma lei moral, também tinha que ser punido, porque eu sou o Senhor teu Deus e te tirou da terra da escravidão, não adorarás nenhum Deus. Então, fez um desrespeito ao primeiro mandamento da lei do decálogo, né? Da lei moral. Então, juntou-se os sacerdotes à frente, cada um com a quantidade de pedra, e Moisés então ordenou que apedrejassem aquele estrangeiro até a morte. E ali foi instituído o que? A morte por lapidação. Contrariando ele próprio, Moisés, a um mandamento que diz não matarás. Não é? Contrariando ele próprio, Moisés, os mandamentos que ele mesmo acabaram de receber lá no Monte Sinai. Então, essa contradição a gente encontra o tempo todo na tradição judaica da época e no Código de Leis Civis que Moisés teve que colocar para a ordenação do seu povo. Né? Hoje não é muito diferente, nós temos países que têm, né, a pena de morte. Tomara que isso não venha a afetar no nosso Brasil, não é? Mas tem países que têm a pena de morte, enquanto que uma lei maior fala não matarás. Né? Com pena de morte, matando aquele que por acaso matou alguém, então fazendo igual. Mas a gente há de entender que Moisés, na época,
Ele tinha que ter um pulso forte com aquele povo, porque não era um povo qualquer. Era o povo eleito para trabalhar já a vinda de Jesus e as mensagens de Jesus. E por causa das tradições dos judeus, foi um povo tido como povo eleito, exatamente por causa das tradições. Porque aquele povo tinha capacidade de guardar para si aquela mensagem. E quando eles fossem espalhados pelo mundo inteiro, como foram várias vezes pelas diásporas que aconteceu em Samaria, em Israel, e depois, muito mais tarde, já o povo assentado, né? Houve Israel, Judá e a Samaria, que foram tomados pelos babilônios, pelos assírios, enfim, eles espalhariam pelo mundo inteiro e depois, quando houve, né? Espalhariam, que eles perderam as terras se espalhando pelo mundo inteiro, eles espalhariam a mensagem, que era essa mensagem dos mandamentos. Não importa que não tenha vindo por Jesus, mas era a mensagem primeiro dos mandamentos para toda a terra, e como realmente ocorreu, né? Não tanto talvez como previsto, mas ocorreu. Então era muito importante preservar aqueles mandamentos, porque eles iriam falar para toda a humanidade a respeito da questão da fraternidade. A partir dali, vocês imaginam, a partir da morte por lapidação, de quem falou, tendo à sua direita quem ouviu falar e trouxe, tendo à sua esquerda quem não ouviu falar, mas ouviu que ouviu falar, à sua esquerda, à sua direita, a morte, quando houve o apedrejamento, quem ganhou pedra? Não só quem falou mal do Deus de Abraão, mas também todos os outros. Como a dizer assim, não faça fofoca. Eram 2.000 homens, 2.000 pessoas, aliás, desculpa, 2 milhões de pessoas. De manhã, você vê, a cabeça ainda fica rateando. 2 milhões de pessoas naquelas terras, naqueles caminhos, e ele não podia permitir que as pessoas fossem pessoas contra pessoas. Quando alguém falar mal do Deus de Abraão, adverte-o no local, que depois Jesus falou, adverte o teu companheiro ali na hora. Não venha trazer coisas, não é? Trazendo complicações pelo erro do outro, multiplicando o erro do outro. A partir dali, fofoca não houve mais. Alguém falou mal, não sei, não vi. O outro falou, não sei, não vou contar. Então, já corrigiu aquela coisa de ganhar lucro com o erro do outro, né? Ganhar lucro com o erro do outro, que é o julgamento sem a devida lição. Gente, nós estamos falando de 1.200 anos antes de Cristo. Essa mensagem passou. As outras leis civis que Moisés fez, essa morte por lapidação foi considerada morte por lapidação por heresia, por adulterar a verdade. Por adulterar a verdade. Foi transformado na tradição judaica a morte por lapidação por infidelidade. E infidelidade apenas da mulher, não é? Porque aonde está o adúltero? Aonde está o adúltero? Aquele que adulterou com ela, né? Mas não, era um castigo à mulher que fosse infiel. E como na lei civis Moisés disse que quem repudiar a sua mulher, quem quiser repudiar, dê-lhe antes carta de alforria. E só podia repudiar a mulher por crime de infidelidade. Não é? Não podia repudiar a mulher porque ela estava velha,
Tanto é que Salomão dizia: homem, homem, guarde para ti a mulher da tua juventude, para que ela seja consolo em vossos dias. Não é? Olha, consolo em vossos dias. Está querendo dizer, não troque sua mulher de 50 por duas de 25, não vai dar certo. As duas de 25 não vão seguir com você. Você vai ficar velho, vai ficar só. Guarde para ti a mulher da tua juventude que te compreende, que fez uma marcha com você. Né? Salomão. E ele próprio teve várias mulheres, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas dizem que tratava muito bem a todas elas. Mas a questão da infidelidade foi punida por lapidação. Como esse crime de adulterar, né, não fosse adulterar a verdade, sim adultério apenas por infidelidade. Né? Por infidelidade. Você vê como as coisas se transformaram. Agora a gente faz um passeio aí de 1.200 anos até Jesus. Numa bela tarde, em Cafarnaum, estava Jesus reunido na casa de André. Desculpe, na casa de Levi. Estava ele com André e com o próprio Levi. Quando Levi contou ao mestre o que ocorrera com ele na véspera, sabendo que Jesus estaria hospedado em casa de Levi, na véspera, um pequeno grupo cercou Levi e perguntou a Levi assim: o que eles poderiam fazer para auxiliar e para ajudar a obra de Cristo, a obra de Deus, na verdade, a boa nova do reino. E aí, Levi se vira, ele conhecia a dois deles, ele se vira e pergunta: Pafos, não foi você que foi expulso de sua casa por desonra? Em que você, falho dessa maneira, pode ajudar a obra do mestre? E vira-se para outro, Libório, se não me engano, e diz: e tu, aleijado e mutilado como és, como podes auxiliar na obra do Cristo? O Cristo precisa de homens fortes, rígidos na sua saúde, para divulgar a palavra. Então, aquele pequeno grupo se deu conta da sua miséria física, da sua miséria moral, da sua miséria, das suas fraquezas, e se quedaram muito tristes. E Levi, então, né, naquela ideia, naquela espontaneidade de quem não sabe o que diz, contou isso para Jesus e André, ao qual foi, então, admoestado por Jesus, dizendo: Levi, a obra de Jesus, a obra que eu venho erigir, a obra de Deus, não é para os sadios, é para os doentes. Entenda, Levi, que os doentes de hoje são os vencedores de uma proposta de regeneração de anos e de encarnações passadas. Aqueles vencidos, aparentemente vencidos, já ganharam galardão e oportunidade de vivenciar em si próprio os seus erros do passado e se tornar de alunos professores, ensinar. Então, a eles vamos dar oportunidade, sim, de divulgar a obra de Deus, a obra que vem a implantar, que é a obra do reino de Deus na face da terra. E aí Levi parece que entendeu, porque também ele se lembrou
que ele fazia parte, no meio dos outros apóstolos, ele fazia parte de uma minoria muito grande, porque os outros apóstolos eram pessoas simples, pescadores, e ele não. Ele tinha dinheiro, ele tinha intelectualidade, ele tinha conhecimento. E Levi parece que entendeu. Aí vai, nesse dia mesmo que Levi conta isso, na tarde desse dia, em Cafarnaum, Jesus segue com os seus apóstolos para uma pequena colina. Dizem Sermão do Monte. Não era um monte, era uma pequena colina. Diferente daquele Monte Sinai, de 2.000 metros, essa colina tinha 300 metros, tem 300 metros de altura. E ela se coloca num lugar de Cafarnaum, já saindo de Cafarnaum, onde do topo daquela colina se avista o caminho que vai dar em Nazaré. Caminho muitas vezes percorrido por Jesus e seus apóstolos a pé ou de burrinho, não é? Então, era uma planície, uma colina cercada depois de uma planície, da onde se via também o Rio Jordão, ali embaixo. O Mar da Galileia, desculpe, o Mar da Galileia. E que ali tinha uma estrada indo para Nazaré. Quem visitou essas paragens? A minha amiga Cida, alô Cida, e Paraguaçu, meu irmão, alô mano, descrevem da beleza que é até hoje ainda, né? Apesar das destruições, das ruínas que é. Vocês imaginam isso no tempo de Jesus? É uma pequena colina que descia um declive muito suave, formando uma baciazinha, como se fosse um anfiteatro, onde ali o pessoal se assentou, os discípulos, seguidores de Jesus, se assentou. E Jesus, então, se assentou no topo com os seus apóstolos em volta, né? E proferiu uma das mais belas passagens do Evangelho, as bem-aventuranças. Ali, as bem-aventuranças parecia uma coisa desproposital ou despropositada, porque Jesus dizia: bem-aventurados são os infelizes. Como é que pode ser felizes, bem-aventurado quer dizer felizes, abençoados? Felizes os infelizes. Como a dizer que aqueles que estão no final de ciclo, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiça por valor do meu nome. Bem-aventurados são aqueles que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nós estamos nessa contingência de herdar a terra, se formos mansos e pacíficos, não é? Bem-aventurados, enfim, os aflitos e sobrecarregados. Como pode ser felizes os infelizes? Mas ele estava dando a grande lição que o final de ciclo, o cumprimento já em si dos erros que ele fez no passado, a grande glória que é, bênção que é, você poder corrigir os erros, dar oportunidade de corrigir os erros, o que depende de uma personalidade forte que vai superar esse desafio, vencer em si mesmo os erros. São bem-aventurados. Dá para nós aquela ideia, não é? Hoje em dia nós temos o complexo de coitadinho. Coitadinho porque é mutilado, coitadinho porque é cego, coitadinho porque está doente. A par da nossa misericórdia para com os que sofrem, e todos nós somos esses sofredores da terra, mas uns sofrem mais porque sofrem privação, muitas vezes, da condição de viver. A par do sentimento nosso de misericórdia, nós temos que entender que são grandes vencedores, porque Deus dá o peso no ombro de quem pode aguentar. Então, aquele que já passa pelo sofrimento como ressarcimento de um mal que tem dentro de si, já é uma pessoa vencedora de si mesmo, já conquistou essa condição. É como se um aluno pedisse ao professor uma segunda prova, porque ele não foi bem no primeiro.
me dê uma segunda prova. O professor fala assim, faça por onde? Estude a matéria, que eu vou ver, dependendo do que você estudar, eu vou te dar essa oportunidade. E a alegria do aluno em poder fazer ter uma segunda chance de passar por aquela prova e galgar a um curso acima, né, um nível acima dos seus estudos. É como se isso, e não é coitadinho. Coitadinho é aquele que ainda está comprando para si essas desavenças todas do futuro, essas dores todas do futuro. Coitadinhos são os criminosos, coitadinhos são os grandes infratores da lei. Então, vocês veem, gente, que o Sermão do Monte veio alinhavar tudo aquilo que Moisés houvera dito, não só das leis civis dele, mas principalmente das leis morais que ele recebera do Senhor, né? Provavelmente do próprio Jesus, já orientando espiritualmente toda a missão dele na Terra. Aí, quando Jesus abre a sua santa boca para falar a respeito das leis de Deus, das leis morais, e ele diz: ouvistes que foi dito, não matarás. Aí ele corrige o pensamento da época, o pensamento do povo judeu, ele corrige a maneira de pensar, porque aquelas leis já estavam misturadas, como eu disse, com as leis sociais e já estavam misturadas com as tradições. Ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que disser raca para o seu amigo já está matando. Eu, porém, vos digo, aquele que desdenhar o seu amigo já está matando. Está matando as esperanças, está matando o afeto que ele tem por você. E é tão difícil, né? Alguém que nos ame. Ele está matando a alegria de viver daquela pessoa, está trazendo tristeza a um coração amigo. Então, o matar ganha uma amplitude que não é só tirar a vida do corpo, mas é não também tirar a vida da alma daquela pessoa. E aí vai diante. Quando acontece o fenômeno da mulher adúltera, eles perguntam a Jesus: escuta, mestre, por que o próprio Moisés instituiu a lapidação se a ordem de Deus era não matar? E aí Jesus falou: isso foi por causa da dureza dos vossos corações. Quer dizer, um coração duro, rígido, não tinha flexibilidade para entender o alcance da questão do adultério. Não é adulterar a verdade. Tanto é que Jesus chamava os fariseus de adúlteros, porque adulterava a verdade. Só para encerrar, porque a gente já está passando da hora, não é? Eu não sei até que hora a gente iria, mas, enfim, estava Jesus certa vez comendo com seus apóstolos e apareceram lá os sacerdotes e os fariseus contestando ao mestre, porque que mestre é esse que come com seus apóstolos sem lavar as mãos? E uma pequena multidão seguia os fariseus, como também seguia por onde eles iam, e aquela multidão, e aí como seguiam também Jesus. Quando um deles falou, então, isso, que mestre é esse que come sem lavar as mãos? Jesus, então, se dirige àquela pequena multidão e diz: ouvi-me todos. Quando Jesus fala ouvi-me todos, você imagina. Hoje em dia, se Divaldo Pereira Franco, querido Divaldo, graças a Deus, recuperado da cirurgia dele que fez, se o nosso querido amigo e irmão Divaldo Pereira Franco chegasse numa esquina, numa praça de qualquer cidade e dissesse: ouvi-me todos, você já imagina a quantidade de pessoas que chegariam? Você imagina Jesus na época, não é? Jesus, que ganhara a multidão de seguidores
que vinham de seguir João Batista passaram a segui-lo, né? Fora os outros, né? Que entendiam a mensagem dele, tinham ouvidos de ouvir. Então Jesus falou: ouvi-me todos. Pequena multidão cercou a Jesus. Não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, é o que sai da boca. Porque o que entra pela boca está cheio de imundícies, se não lava a mão, mas são imundícies da natureza, não é? Que a própria natureza se dará conta disso. Mas o que sai da boca fere a alma do outro, porque provém do coração, provém do sentimento, o sentimento machucado, o sentimento magoado, o sentimento que é um sentimento em desarmonia com a lei maior. Então, não é o que entra pela boca. E ele se dirige então aos sacerdotes e diz: e vós, sacerdotes, né? Fariseus, hipócritas, porque quando ouviste falar, honrai pai e mãe, por causa das vossas tradições, honram pai e mãe oferecendo em sacrifício um bode e uma cabra. A que interessa a Deus o sangue do vosso bode e da vossa cabra? Vá antes cumprir a lei mosaica que diz: honrai pai e mãe. E naquele momento ele acusava os sacerdotes que se vestiam de púrpura e ouro, acusavam de abandonar os seus pais. Porque naquele tempo, vocês se lembram, né? Não tinha previdência social, não tinha NPS, não tinha aposentadoria. Aqueles judeus que não conseguiam juntar dinheiro para a sua velhice, que até hoje fazem isso e com muito cuidado, né? Uma lição que a gente tem que aprender com eles, fazem, mas hoje nós até temos INPS, a gente faz isso, né, de certa forma. Junta lá, paga lá para juntar ali, para depois ter. Naquele tempo não tinha, se não juntasse, ia para as ruas pedir esmolas. Então, muitos dos pais dos fariseus e dos sacerdotes estavam na rua pedindo esmola em locais muito afastados deles para nos envergonhar. E que honra é essa? Com que galhardão, com que autoridade eles falavam que Jesus falhava numa tradição deles, enquanto eles mesmos falhavam na observância de uma lei maior. Jesus certamente deve ter lavado as mãos. Não fazia aquela cerimônia do lava as mãos, né? Era uma cerimônia, era um ritual, né? Estava ali num momento de colóquio com os apóstolos. Então, vocês imaginam que essa lei toda mosaica foi deturpada. E Jesus veio colocar os pingos nos is, o entendimento da lei. O adulterar aí, adulterar com a verdade. É a gente ouvir uma coisa e dizer outra. É a gente criar cisânia entre os amigos, não é? Por conta de ouvir dizer e por conta de ouvir falar. É a gente, por exemplo, pegar um ensinamento cristão e usar a seu próprio benefício, né? A seu próprio benefício, de certa forma, conturbando, né, um entendimento mais profundo daquilo. Tanto é que Jesus, no adulterar, na mesma passagem, ele disse: ouviste que foi dito, não adulterarás, eu também vos digo. Não é? Aquele que, se seu olho for motivo de escândalo, cortai e jogai fora. Porque é preferível que entreis na vida sem um olho, ou que permanecerdes na vida no fogo consciencial, que é o fogo do Geena. Se sua mão for motivo de escândalo, cortar. Então, adulterar é usar alguma coisa também, algum objeto, alguma facilidade, alguma habilidade sua para o mal do outro. Usar mal aquilo que você custou a conquistar e que deve ser usado para bem seu e o bem da humanidade. A grande mensagem de Jesus é a mensagem da fraternidade, é a grande mensagem, é o nosso grande exercício, é o exercício da nossa arte. E Jesus, para o final,
proferiu o Pai Nosso, que está cheio dessa lição de fraternidade, de amor a Deus e amor aos semelhantes. E eu vou recitar para vocês, a título até de prece final, o Pai Nosso recebido por Chico Xavier, que é de autoria do Monsenhor Horta. Monsenhor Horta, que ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de tranquilidade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Na santa paz de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distantes da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Obrigada.